Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Pensando Fora da Caixa, de novo aqui no Princess Realm, quarto das princesas de Marina Victoria, minha filha. Hoje nós vamos falar sobre Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Quando o Conselho de Direito, que é o CMDCA, convida o Conselho Tutelar para participar da conferência, inclusive para compor a mesa, e o Conselheiro Tutelar se nega a ir. E aí, como é que se faz? E quando o CMDCA desconhece a importância do Conselho Tutelar como delegado nato, importantíssimo nessa conferência, e não convida o Conselho Tutelar para ir, e aí? É só um minutinho na chamada e a gente já vai dialogar sobre isso. Beijo no teu coração. Primeiro exemplo, quando o Conselho de Direito convida o Conselho Tutelar, o conselheiro simplesmente diz: não tô afim. Eu não vi você, não. Deixa eu ver o que é isso aqui. Convite para participar da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Não vou não, cara. Não tô ali para cuidar de filho de ninguém. Não tenho obrigação. Hoje é minha folga. Eu vou passear, Diego. Valeu, desculpa aí, Diego. Tchau. Vou participar de conferência, o quê, rapaz? Eu, hein? Fala sério, tá de brincadeira? Fala sério. Eu trabalho 24 horas, você se liga. Segundo exemplo, quando o CMDCA simplesmente não quer convidar, desconsidera, acho que o Conselho Tutelar nem deveria estar passando na porta. Meu amigo, tem dessas. Olha aí. Pode entrar. Tudo bem? Tudo bem. Então eu estava aqui pensando, será que nós não devemos chamar os conselheiros tutelares para participar da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui no nosso município? Eu não acho. Não sei. Por quê? Eu acho que o CMDCA não tem que chamar conselheiro tutelar nenhum. Mas eles não são conselheiros, eles não são delegados natos. Olha, eles são delegados natos, mas nós já vamos chamar autoridades competentes, vereadores, prefeito, secretários, as crianças e adolescentes, a rede protetiva, e eu, enquanto presidente do CMDCA, não vejo razão por que chamar conselheiros tutelares. Mas não pode dar um problema. Olha, tá me dando até coceira aqui no nariz. Se vai dar problema, eu não sei, mas eu não vou chamar os conselheiros. Mais alguma coisa? Então, dá licença que eu estou ocupado. Tchau, tchau, tchau. Pelo amor de Deus, chamar conselheiro tutelar para quê? Besteira. Olá, meus queridos, estamos aqui de volta no canal Pensando Fora da Caixa com mais um vídeo. Sempre lembrando que qualquer semelhança nem sempre é mera coincidência. Antes da gente começar a falar um pouco sobre esse tema, eu vou te pedir uma gentileza, tá? Um carinho. Se inscreva no canal, clica no sininho para você receber sempre novos vídeos, e sobre este vídeo especificamente, dá sua curtidinha, o seu like, clica no seu joinha, para a gente continuar sempre fazendo assim esses vídeos bacanas, divertidos, lúdicos, para você, conselheiro tutelar, para você, a todo o sistema de garantia de direitos, para você, criança e adolescente, pais, para você que talvez tenha alguma dificuldade de compreensão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois bem, nós temos duas situações aqui que são bem interessantes e distintas, relativas às conferências, melhor dizendo, municipais dos direitos da criança e do adolescente. Nós temos a situação onde o conselheiro tutelar, ele não é convocado, não é chamado, ele não é convidado à participação da Conferência da Criança e Adolescente. Pois bem, quem é que realiza a conferência no município é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho do Direito. A partir do momento que o Conselho de Direito não convida, há um erro grotesco.
Porque o conselheiro tutelar e o conselho tutelar é a autoridade máxima dentro do seu município de origem no zelamento pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Estamos falando de uma conferência, estamos falando de conferir. Estamos falando sobre situações de violência, sobre situações diversas contra direitos fundamentais da criança e do adolescente. E o conselheiro tutelar, como guardião da lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não pode, em hipótese alguma, ficar de fora de uma conferência. Muitas vezes, pelo relacionamento complexo entre Conselho de Direito e Conselho Tutelar, as brigas, os tapas, existe essa situação. Então, o Conselho de Direito não chama o Conselho Tutelar. Está errado, não deve acontecer. Está no momento de olhar menos para o seu zumbigo e olhar para aquilo que é fundamental. O conselheiro tutelar, ele é um delegado nato. Ele tem a necessidade da participação. E digo muito mais. Ele, como delegado nato, ele já é um delegado já pré-eleito para a conferência estadual. Por que pré-eleito, Lauro? Porque para ele ser eleito de fato, escolhido de fato, ele tem que estar lá na conferência. De repente vão 5 conselheiros tutelares, tem uma vaga, 2 ou 3, e aí entre eles vão decidir quem é o titular e quem é o suplente. Pode dar uma olhadinha lá na resolução do CONANDA que fala sobre as conferências da criança e do adolescente, que ele diz o quantitativo de vagas para conselheiros tutelar. E aí, se você, CMDCA, se o CMDCA não chama o conselheiro tutelar, o que acontece? Fica em vacância a vaga do conselheiro tutelar. E aí não vai ter a vaga. E aí o município não vai ter uma representatividade do conselho tutelar. Que coisa feia, hein? Da mesma forma, tá, usando os mesmos argumentos, quando o conselheiro tutelar é convidado, convocado, chamado e não vai, porque ele entende que não é o local dele. Não tenho que ir, não é o meu lugar, não vou cuidar de criança, eu já fico 24 horas olhando. Você, da mesma forma que eu disse anteriormente, tu és delegado nato, você tem a obrigação de participar. O artigo 135 do Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que o Conselho Tutelar, ele é de relevância pública dentro do seu município. Então não tem essa de que você não quer participar, a não ser que você tenha morrido naquele dia. Manda um representante legal, manda a tua alma no lugar. Poxa, peraí, gente. Muitos conselheiros tutelares, nesse período de conferência, não participaram porque não quiseram. Olha a contrapartida, olha o contraditório da primeira questão. No primeiro, uns não foram convidados. No segundo, foram convidados, mas não participaram. Serve para ti a mesma regra. Não existe esse negócio que eu não quero, que eu não posso, que eu não dá. Tem que ter uma representação. Tem que ter um conselheiro tutelar. Torno a dizer, tu és conselheiro, autoridade máxima no teu município, no zelamento pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente. Obviamente que o CMDCA poderá ou poderia ter dito para vocês no colegiado assim, conselheiros tutelares, serão 2 vagas, articulem-se. E aí vão os 2 conselheiros, ou 4, porque são 2 titulares e 2 suplentes. Aí não vai um conselheiro. Aí lê o edital, o regimento interno da conferência, né? E aí fala lá, conselheiros tutelares, né? Delegados, 2 vagas. Aí todo mundo olha para um lado, olha para o outro, não tem um conselheiro tutelar. Pior, o conselheiro tutelar vai chegar depois, só no final do dia, quando o credenciamento é até às 10 ou meio-dia daquele dia da conferência. Não pode, minha gente. Conferência é importantíssima. Conferência tanto para a criança, para o adolescente, para o adulto, para os atores do sistema de garantia de direitos. É um momento único. Olha, eu já participei de muitas conferências e eu gosto de conferência. Eu gosto de dialogar, eu gosto de brigar, no bom sentido, tá bom? Eu gosto de debater, eu gosto de ouvir acima de tudo o que aquelas crianças e adolescentes têm para contribuir. Olha, só nesse ano de conferências eu já participei de em vários lugares, vários municípios, o quanto isso me acrescentou. Quando eu fui conselheiro do CMDCA, quantas eu participei e me acrescentou. Quando eu fui conselheiro tutelar, quantas eu participei e me acrescentou. Nas estaduais, nas nacionais, uau, é o máximo. É um momento único. E talvez ele não volte para você.
Porque veja bem, 2019 vem aí, muitos conselheiros não serão reconduzidos. E aí talvez alguns vão falar assim, não sou mais conselheiro, se eu não tinha obrigação de participar quando era conselheiro, muito menos agora. Olha, preste atenção, na próxima conferência, se o CMDCA não convidar o Conselho Tutelar, pressione, reclame, grite, mesmo se não tiver, compareça, vá, porque obrigatoriamente, lá no edital, lá da resolução do CONANDA, está dizendo que há uma vaga para delegado na estadual para o Conselho Tutelar. Se você foi convidado, compareça, não te custa nada. Muitas conferências são só o período da manhã, de 8 da manhã até meio-dia, outras 2 dias, outras um dia inteiro. Participe, é um momento único e mágico. Mais uma vez eu digo assim, para de olhar para o teu umbigo. Seja mais amigo, participe conselheiro tutelar, isso é único, é ímpar e é maravilhoso. Beijo enorme no teu coração, curtiu, gostou? Dá um like, uma curtida, compartilhe com os amigos e vamos, que venham as próximas conferências, que venham as estaduais, que venha a nacional, vai ser maravilhoso. Imagina Brasília, todo mundo lá dialogando, divulgando, aquelas crianças e adolescentes empoderadas, protagonistas, descendo a lenha. Vai ser bom demais da conta. Beijo enorme no teu coração, Papai do Céu te abençoe. Até a próxima.